Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Bom, na aula de hoje, mais uma aula de laboratório de máquinas, vou apresentar para vocês o ensaio do gerador síncrono trifásico a vazio. Bons estudos, deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário, qualquer dúvida, vou tentar responder vocês aí, ok? Pois bem, pessoal, então vamos falar um pouco aqui da teoria e do circuito equivalente da montagem para o ensaio do gerador síncrono trifásico a vazio. Essa aula é dedicada aos alunos de eletromecânica do Cefet-MG. Pois bem, para a gente começar a falar do gerador síncrono trifásico, primeiramente é importante lembrar que ele é composto basicamente de dois enrolamentos separados, né? Um de corrente alternada e um de corrente contínua. Esse enrolamento de corrente alternada a gente chama de enrolamento de armadura, e esse enrolamento de corrente contínua é chamado de enrolamento de campo. Aqui na máquina desse laboratório a gente está fazendo ensaio, o enrolamento de campo ele fica no rotor da máquina. Então, nesse rotor da máquina existe um enrolamento que vai receber corrente contínua para poder criar um campo magnético fixo dentro da máquina, fixo em termos de amplitude, tá? Mas a direção dele ele vai ser rotativo dentro da máquina, vai ser um campo girante nessa máquina, mas ele vai gerar devido à ação externa de uma fonte mecânica acoplada ao eixo. Esse campo magnético criado no enrolamento de campo vai induzir tensões no enrolamento de armadura que está no estator da máquina. Como o campo no rotor, ele é de amplitude uniforme, mas que gira dentro da máquina, e eu tenho enrolamentos espaçados de maneira trifásica dentro do estator da máquina, compondo o enrolamento de armadura, automaticamente no enrolamento de armadura eu vou ter corrente alternada e induzida. Mais especificamente sobre esse assunto, vou deixar para vocês aqui no card o vídeo do professor Alan, do grupo GCEP, para que vocês avaliem como funciona essa parte com mais propriedade. Mas voltando aqui para analisar especificamente esse enrolamento onde vai ser induzida tensão, nós podemos pensar que vai ter uma tensão gerada no interior dessa máquina e que vai existir uma impedância associada ao próprio enrolamento do estator. Essa impedância aqui nós podemos falar que existe dentro dela uma resistência no cobre, uma reatância de dispersão e uma reação de armadura, que não vai ser o foco aqui no nosso trabalho, nesse ensaio especificamente. Só que aqui o que é interessante, nós temos os terminais da máquina onde temos acesso do lado externo, né? E essa tensão induzida aqui, em tese, ela é só aplicar a lei de Kirchhoff aqui nessa malha, a gente consegue entender que essa tensão vai ser a tensão gerada menos a queda de tensão nessa impedância ZF, que é uma impedância de estator por fase. Lembrando que isso aqui é um circuito monofásico para representar uma máquina trifásica. Essa queda de tensão aqui nessa impedância ZSF é o próprio produto entre ZSF e a corrente de armadura por fase. Tá? Só que como a gente está tratando de ensaio vazio, esse terminal fica aberto, automaticamente não tem corrente de armadura. Dessa forma, a tensão VAF obtida do lado externo da máquina é exatamente igual a quem? Ao próprio EGF. Então, pessoal, VAF, nesse caso aqui, é igual ao EGF, ok? Sendo que esse EGF é a tensão induzida lá no interior da máquina. E a VAF seria a tensão percebida nos terminais externos. O que nós podemos falar sobre essa tensão EGF gerada no interior da máquina? Basicamente, ela vai ser o produto de uma constante, que a gente chama de constante de armadura, que depende do tipo de construção da máquina, vezes o fluxo no interior dessa máquina, vezes a velocidade da máquina. Esse N aqui é de velocidade, ok? Acontece, gente, que nós vamos fazer um ensaio a vazio do gerador síncrono trifásico sem variar a velocidade dele ao longo do ensaio. Então, nosso objetivo é variar com esse N constante, sendo o KT uma constante, como que essa tensão gerada varia conforme o fluxo dentro da máquina. Só que como é que a gente consegue controlar o fluxo dentro dessa máquina se eu mantiver velocidade constante? Variando a corrente que entra no enrolamento de campo. Se essa corrente for pequena, o campo induzido, o fluxo induzido aqui
coletado pelo enrolamento estator é pequeno. Se eu aumentar essa corrente, esse campo aumenta. Então, essa tensão gerada aumenta conforme essa corrente de campo. Então, nós vamos variar a corrente de campo para poder encontrar um gráfico correspondente de tensão gerada na máquina. Ok? Então, eu posso dizer aqui que essa tensão é GF, ela vai ser basicamente proporcional ao fluxo. Aí vocês devem estar se perguntando, Renan, ok, como que você vai fazer para poder impor uma velocidade constante para poder gerar nesse gerador uma tensão que depende, que é proporcional ao fluxo? Bom, pois bem, pessoal, nós teremos que usar uma máquina acoplada mecanicamente ao eixo da máquina síncrona para poder fazer com que ela gire, tá? Qual que é a ideia, então? Nós temos o gerador síncrono. Esse gerador síncrono tem seu enrolamento de campo e vai ter seu enrolamento de estator. Então, esse aqui é o GST, gerador síncrono trifásico. E esse gerador síncrono trifásico está acoplado mecanicamente no motor. E que motor é esse que nós temos aqui no laboratório? O motor de corrente contínua, tá? Então, vou ter um motor CC aqui. Eu vou controlar a velocidade desse motor para poder manter o acoplamento mecânico entre os dois, entre o motor e o gerador, com uma velocidade constante igual à velocidade síncrona desse gerador, tá? E como que eu vou fazer? Eu vou explicar rapidamente como é que eu vou fazer para controlar essa velocidade desse motor, mas para mais detalhes sobre o ensaio de motor CC, nós vamos avançar para a playlist de ensaios de motor de corrente contínua. Então, eu tenho a ligação da máquina de corrente aqui. Terminais de armadura e do enrolamento interpolar. Tem esses dois terminais, nós vamos ligar o enrolamento interpolar e o enrolamento de armadura em série. E nós vamos fazer a ligação desse motor de corrente contínua em shunt. Então, o meu enrolamento de campo vai ter em paralelo com o meu enrolamento de armadura, ok? O que nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos controlar a velocidade do motor de corrente contínua? Controlando a corrente de campo, tá? Que é a corrente que vem para esse enrolamento que está entre o ponto C e o ponto D aqui do diagrama. Como que nós vamos controlar essa velocidade? Usando aqui no nosso caso um reostato de 320 ohms em série com o campo. Além disso, gente, nós vamos usar um demarrador para poder demarrar a máquina, ou seja, para poder partir essa máquina de corrente contínua. Na aula de motores de corrente contínua, nós vamos falar um pouco mais sobre o demarrador. Então, aqui do lado direito, eu tenho um demarrador. Ele tem um volante para poder a gente controlar a tensão que vai para a máquina. Terminal, são 5 terminais no demarrador, ok? Nós vamos fazer essas ligações aqui, respectivamente. Depois vocês dêem uma avaliada com mais calma aí no diagrama. O terminal 2 do demarrador vai no positivo e o terminal 5 vai no negativo. Além disso, no negativo dessa máquina vem o enrolamento de campo no polo D e o polo H do enrolamento interpolar. Essa entrada aqui da armadura da máquina vem no terminal 3 e o terminal 3 é fechado com o terminal 4. Tem um jump entre eles. Então, no momento que eu variar esse reostato aqui, eu estou variando a corrente que vem para o enrolamento de campo da máquina de corrente contínua funcionando como um motor e automaticamente eu consigo controlar a velocidade do acoplamento. Nós vamos ajustar essa velocidade aqui, monitorar a velocidade do acoplamento usando um tacômetro até que ela se iguale à velocidade síncrona do gerador síncrono trifásico, que nesse caso é 1.800 RPM.
Então, voltando aqui para o gerador rapidamente, temos o enrolamento de campo, tá? É através desse enrolamento de campo, conforme eu disse aqui em cima, que nós vamos conseguir controlar o fluxo no interior da máquina. Para controlar esse fluxo, nós vamos controlar a corrente do enrolamento de campo. Então, nós temos um segundo reostato aqui. Esse aqui vai ser de 750 ohms. E lembrando que o enrolamento de campo é alimentado com corrente contínua. Tá? Então, ao variar a resistência nesse reostato, eu vario a corrente no campo do gerador. E aí sim eu consigo variar o fluxo, por consequência variar a tensão gerada. E onde que nós vamos coletar a tensão gerada? Na saída trifásica da máquina. Então tem aqui a linha da fase R, linha da fase S e linha da fase T. Quando eu variar esse reostato, eu vario a tensão nos terminais da máquina. Posso coletar essa tensão usando um voltímetro entre as duas fases aqui, por exemplo, entre R e S. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vamos para a parte onde a gente analisa os dados coletados nesse ensaio. Então, qual vai ser o procedimento aqui, pessoal? Nós vamos monitorar, lembrando, tentando manter sempre essa velocidade aqui constante em 1800 RPM. Nós vamos ver que durante o ensaio ela vai tentar variar, nós vamos ter que corrigir ao longo do ensaio. Então, nós vamos avaliar como que a corrente de campo, que eu vou chamar aqui de I campo, influencia na tensão gerada no gerador, que eu vou chamar de EG, que vai ser uma tensão de linha, tá? Para isso, nós vamos levantar algumas medições. Vamos levantar aqui nesse ensaio, por exemplo, 10 medições de corrente versus tensão gerada. Então, nós vamos montar uma tabela e avaliar nessa tabela aqui qual que é o valor de tensão gerada de linha em volts versus a corrente de campo em amperes. Eu vou colocar aqui a velocidade em RPM só para lembrarmos de manter ela sempre constante em 1800 RPM, ok? E nós vamos fazer 10 medições. Vou dividir a tabela aqui e já volto. Então, montei a tabela aqui com 10 colunas para o lado de cá, mais essa coluna extra dos índices. Sempre tentando manter, pessoal, 1800 RPM de velocidade até o fim do ensaio, ok? Essa corrente de campo aqui, vamos começar ela com 0 amperes, mas nosso objetivo é focar na tensão gerada até 288 volts, que é mais ou menos aqui 125% da tensão nominal, que no caso é 220 volts, né? Vezes 1,25 vai dar 288. Então, nós vamos aumentar essa corrente aqui gradualmente e coletar os valores de tensão gerada em cada um desses pontos de corrente. E nós vamos anotar tanto a corrente quanto a tensão gerada, ok? Só que, o que acontece, gente? Nós estamos fazendo um ensaio de magnetização de um gerador que basicamente é uma máquina magnética, correto? Se vocês lembrarem na aula de transformadores, quando um transformador está magnetizando no sentido positivo, ele não passa por um caminho de intensidade de campo versus densidade de fluxo do que quando ele está magnetizando no sentido ao contrário, quando está desmagnetizando. Esse efeito é conhecido como o efeito de histerese, né? Então, quando você vai magnetizar o transformador, ele segue uma linha, mas quando você vai desmagnetizar, ele desmagnetiza numa linha diferente, quando você analisa a intensidade de campo versus densidade de fluxo. Para mais detalhes, clica no card aqui, a aula do professor Ala sobre histerese em transformadores. Mas enfim, o gerador síncrono é uma máquina magnética. Então, quando a gente começar a magnetizar o gerador síncrono no sentido, ele vai dar uma referência de tensão diferente que se eu comparar na hora da desmagnetização. Se a gente pegar aqui para analisar de novo esse gráfico, esse conjunto de dados que vai virar um gráfico futuramente, nós vamos ter que pegar duas tabelas diferentes.
Uma para quando eu estou aumentando a corrente de campo, ou seja, quando eu estou magnetizando o estator da máquina, e uma outra tabela para quando eu estiver desmagnetizando a máquina, ou seja, quando eu estiver reduzindo esse valor de corrente. Dessa forma, então, pessoal, nós vamos fazer um segundo procedimento depois, uma segunda tabela que é de desmagnetização da máquina. Eu vou desenhar a tabela e já volto com ela pronta. Então, nós vamos ter duas tabelas, tá? Uma para magnetização do material e outra para desmagnetização do material. Aqui na desmagnetização, também vamos manter a velocidade sempre em 1800 RPM, ok? Aí aqui qual que é a ideia, pessoal? Para não ficar muito perdido na hora de fazer o ensaio, eu sugiro que vocês cravem uma referência. Por exemplo, aqui na curva de magnetização, a gente magnetizando o gerador, eu sugiro termos como alvo as tensões geradas, tá? Já aqui na desmagnetização, eu sugiro que tenhamos como alvo a corrente de campo. Como assim? Por exemplo, nós vamos ter uma tensão residual aqui com certeza, tá? Gerada com 0 amperes. E aí nós vamos pegar, por exemplo, vamos supor que deu 40 volts aqui. Aí nós vamos pegar 40, 80, 120, até chegar em 288 e tentar cravar essas tensões durante o ensaio. E aí nós vamos anotar os respectivos valores de corrente de campo. Aí esses valores de corrente de campo nós vamos usar na curva de magnetização e anotar qual que vai ser a tensão gerada para essas referidas correntes da desmagnetização. Aqui eu não vou conseguir falar muito durante o ensaio, tá, pessoal? Eu vou tentar gravar o máximo possível, mas eu vou fazer um ensaio seguido do outro para poder não perder a referência de magnetização para a parte de desmagnetização. Porque se eu fizer um ensaio de magnetização, desligar a máquina, depois ligar a máquina para fazer a desmagnetização, pode ser que dê alguma divergência. Então eu vou ensaiar a magnetização, depois vou ensaiar a desmagnetização e vou ficar anotando os valores aqui com vocês. E aí, depois que acabar todo o ensaio, eu volto explicando alguma coisa. Fechou? Vamos analisar agora e escolher os instrumentos para poder fazer as ligações. Pessoal, mais um detalhe aqui antes de escolher os instrumentos. Coloquei aqui as observações no fim dessa tabela para poder lembrar que quando a gente estiver magnetizando, nós vamos tentar mirar e acertar as tensões de referência. Tá? Vamos escrever as tensões que nós vamos ter de referência aqui e nós vamos anotar as correntes de campo. Já na desmagnetização, nós vamos mirar as correntes de campo e medir as tensões geradas, tá? Por quê, pessoal? Nós temos que lembrar o seguinte, que como a curva de magnetização é diferente da curva de desmagnetização, por exemplo, você mirou numa tensão de 100 volts aqui. Aí, sem querer, na hora de acertar a tensão gerada, você acertou em 105 volts e não 100 volts. Você não pode voltar para 100 volts não, tá? Porque se você voltar para 100 volts, você cai na curva de desmagnetização e não de magnetização. Então vai atrapalhar a medição. Fechou? Pois bem, pessoal, estamos aqui já com os equipamentos preparados, cabos separados e vou apresentar para vocês o grupo gerador versus motor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que, não sei se vai dar para ver direito aqui dentro, existe um acoplamento mecânico entre os dois, está coberto com essa proteção, existe uma fita reflexiva aqui embaixo que vai nos dar a medição de velocidade. Temos aqui o motor de corrente contínua e ali o nosso gerador síncrono trifásico, tá? Não vou detalhar muito o motor de corrente contínua não, porque nós vamos deixar especificamente para detalhar ele lá na nossa aula de motores de corrente contínua. Mas o gerador está aqui. É um gerador síncrono trifásico e velocidade 1800 RPM, é a velocidade síncrona, lembrando que é essa velocidade que nós vamos ajustar para o ensaio. E nós temos aqui a informação de rotor, tá vendo? A máxima tensão que pode ser aplicada nesse rotor é 110 volts. Aqui não nos dá nessa plaqueta uma informação de corrente de rotor, tá vendo? Então, para poder estimar qual que vai ser a corrente que vai passar pelo rotor da máquina, o que eu fiz?
Vim analisar aqui os terminais de ligação dessa máquina, verifiquei que o enrolamento de campo está aqui. Fiz uma medição rápida aqui usando um multímetro e vi que tem aproximadamente 120 ohms de resistência esse enrolamento. Se aplicarmos neles os 110 volts nominais, tudo bem que nós vamos variar essa tensão aplicada usando quem? O reostato de campo. Nós vamos ter aqui uma corrente menor do que o máximo que esse amperímetro aqui que eu escolhi tem, que seria 6 amperes, né? Então, suponhamos aqui que fosse 110 ohms aqui entre esses dois terminais. Para 110 volts daria em torno de 1 ampere. Então, eu usei essa estimativa para poder escolher esse instrumento, que é um amperímetro de corrente contínua. E ele tem várias opções de escala, tá? Então, ele pega aqui desde 60 miliamperes até 6 amperes. Então, dependendo da sensibilidade aqui dessa medição, nós vamos conseguir fazer o quê? Ajustar para poder ter melhor fundo de escala aqui para o instrumento. Ok? Então já detalhei aqui o amperímetro e já detalhei onde estão os terminais do circuito de campo do gerador. Esse terceiro terminal aqui, pessoal, ele é not connected, ok? Ele está solto aqui, não tem nada conectado nele. Só está aqui porque essa placa vem com esse padrão de pinagem. Agora, qual ligação que nós vamos fazer para esse gerador aqui? Ligação de 230 volts. Então, para fazer essa ligação, nós temos que conectar os terminais dessa maneira, fazer tipo um Y paralelo, onde o neutro aqui, ó, é o 11 com 6, com 5, com 12, com 10 e com 4. Então, lá no motor de indução, para quem quiser ver as aulas de motor de indução, vou deixar no card aqui em cima também, nós usávamos os cabos para poder fazer a conexão aqui. Tem essas chapinhas, tá vendo? Para poder conectar tudo para a gente. Então, para poder fazer esse neutro aqui, foram conectadas todas essas chapas, tá? Então, só para vocês terem certeza aqui, ó, é o 5 com o 10, com o 4, com o 6, com o 12, tá? Então, esse aqui é o nosso Y. Além disso, tem que fechar 3 com 9. O 3 está fechado com 9. Vamos ver. Aqui, ó. 3 com 9. Ok. O 5 fechado com 3. O 8 com 2. Correto? Tem que sempre verificar se está tudo certinho, se não tem nenhuma desconexão. Mas o 7 com 1. E aqui a nossa máquina já está preparada para poder fazer a geração de tensão. Além disso, pessoal, separei aqui para usar um multímetro digital. Poderia ter sido usado um multímetro analógico? Claro. Optei pelo digital pela simplicidade de troca automática de escala, tá? Porque essa tensão que nós vamos medir aqui até 288 volts, ela é bem variada. Então, por praticidade, optei por escolher um multímetro digital da Fluke na escala de tensão alternada. Outro item que nós vamos usar, tacômetro digital, com indicação, com medição via laser, para poder sabermos com que velocidade o rotor da máquina vai estar. Outro equipamento necessário é o reostato. Temos dois aqui, um de 750 ohms e um de 320 ohms. Esse de 750 ohms é o que nós vamos usar no gerador síncrono para poder controlar a corrente de campo, tá? Então esse reostato vai em série com esse enrolamento de campo para conseguirmos fazer o ajuste de corrente lida pelo amperímetro, tá? Então só lembrando, o objetivo é ensaiar o gerador síncrono trifásico. Beleza? Então, apesar de eu apresentar os equipamentos que vão ser usados no motor de corrente contínua, as medições vão estar ligadas apenas aqui do lado do gerador. De toda forma, é importante entender como é que funciona aqui, pelo menos o controle de velocidade da máquina de corrente contínua, porque o nosso objetivo é sempre manter a velocidade de 1.800 RPM. Vocês vão reparar que à medida que
essa corrente de campo for crescendo, a tendência é que o eixo diminua um pouco a velocidade. Então, toda hora que a gente tentar acertar a tensão, essa velocidade vai variar, nós vamos ter que vir aqui e ajustar a velocidade de novo. E qual que é uma das preocupações aqui em relação a esse ensaio, pessoal? A máquina de corrente contínua, ela tem que funcionar sempre com uma corrente de campo nos seus terminais. Porque se tiver ausência de corrente de campo, automaticamente essa máquina aumenta a velocidade, pode chegar a disparar. Tá? Então, a ideia é que sempre a gente faça uma conferência do reostato, que vai controlar a velocidade da máquina de corrente contínua, para ver se não tem nenhum gap aqui no caminho. Tá? Então, vamos supor, ele é de 320, então é 100%, né? Então, vamos supor que se tiver um rompimento aqui na resistência, uma resistência eletromecânica, né? Claro. Se em algum momento tiver um rompimento nessa resistência, vai ter um circuito aberto aqui que vai tirar a corrente de campo da máquina de corrente contínua, fazendo com que ela dispare. Então, nós vamos ter que vir com o multímetro aqui como procedimento de ensaio e verificar se está íntegro esse caminho aqui da resistência, não tem nenhum gap. E esse é o demarrador. O demarrador é um dispositivo eletromecânico que nós vamos usar para poder acionar a máquina de corrente contínua. Mais explicações sobre o demarrador na aula de laboratório de máquinas de corrente contínua. Ok? Vamos fazer a montagem. Fiquem com o time-lapse da montagem aí. Beleza, montagem adequada, foram conferidos os dois reostatos, tanto de controle de velocidade da máquina de corrente contínua, tanto quanto que vai controlar a corrente de campo da máquina síncrona. Estão ok, sem nenhum pulo no valor das resistências medidas. Esse reostato aqui, pessoal, que é o que controla a corrente de campo da máquina síncrona, ele vai começar o ensaio sempre no máximo, que no caso aqui seriam 750 ohms. Já esse reostato, que é o que controla a velocidade da máquina de corrente contínua, ele vai começar em 0 ohms para poder a máquina de corrente contínua começar com a velocidade mais baixa possível. Então, vamos ver aqui, ó, analisando primeiro o circuito do gerador. Então, do positivo vai para o amperímetro. Então, eu tenho 4 terminais aqui, tá, pessoal? Negativo, negativo, positivo, positivo. E pegar nesse ponto ou nesse ponto e nesse, tanto faz. Então, esse positivo igual a esse negativo igual a esse. Então, saiu do positivo, cabo vermelho, entrou no amperímetro. Vou começar a medição em 6 amperes, mas provavelmente eu vou ter que reduzir aqui, tá, para poder adequar. Saiu do amperímetro, cabo azul, vai para o reostato 750. Foi para o reostato, saiu do reostato, cabo azul, e entrou no enrolamento de campo. Então, saiu do reostato, cabo azul, e entrou no enrolamento de campo do gerador. Sai do enrolamento de campo do gerador, cabo preto, negativo. Então, o negativo aqui é o cabo preto, que encontra do outro lado do enrolamento de campo do gerador. Voltímetro vai ser ligado entre as fases R e S. O R é o L1, aqui nesse caso. O S é o L2. Aqui nesse caso, 2 cabos amarelos ligados no multímetro em escala de tensão alternada. Beleza? Então, o circuito do gerador está perfeito. Vamos analisar agora o circuito do motor de corrente contínua. Eu sempre parto do demarrador para a máquina, tá, pessoal? Fica menos difícil de analisar. Então, o ponto 1 do demarrador liga no reostato de 320. Ponto 1 é esse cabo azul aqui. Sai o cabo azul, liga no reostato de 320. Sai do reostato outro cabo azul, entra no ponto C da máquina. Então, sai do reostato, entra no ponto C, que vai para o ponto D dentro da própria máquina, que vai para o negativo. Então, passa por essa chapinha, um enrolamento ali, passa pela chapinha, outro enrolamento, chapinha, enrolamento, ponto D. Esse ponto D está o cabo preto, que no meu caso aqui está no ponto H, outro cabo preto que vem para o negativo. Então, tanto o D
quanto o H estão no negativo. Beleza? Ponto 2. Do demarrador é o cabo vermelho, que vem para o positivo. Correto. Ponto 3 e 4 são fechados entre si. Então, o cabo verde sai do ponto 3 e volta para o ponto 4. E do ponto 3 ou do ponto 4, tanto faz, sai um outro cabo verde que vem para o ponto A da máquina de corrente contínua. Ponto A da máquina de corrente contínua. Do A até o H, a ligação já está pronta. A para o B, chapinha, G para o H, enrolamento, ponto H, que já estava no negativo que a gente tinha conferido. Além disso, o ponto 5 do demarrador, cabo preto, também está no negativo do motor de corrente contínua. Beleza? Então, a ligação está correta. Então, o primeiro procedimento que eu vou fazer é energizar a bancada e ajustar a velocidade da máquina de corrente contínua o mais próximo possível de 1.800 RPM. Vamos ensaiar aqui então, gente. Notem que o sistema ainda está todo desligado. A chavinha CC aqui está desarmada. E o demarrador, olha só. Você pode chegar com ele até o final, que ele não trava o volante se não tiver energia, tá? Então, nós vamos acionar ali a chavinha para poder demarrar a máquina de corrente contínua. Só que o que vai acontecer? Quando eu acionar essa chavinha aqui, a tensão automaticamente vai vir para esses terminais. E eu vou ter já energia circulando aqui no circuito de campo do gerador síncrono, apesar da resistência. Por quê? Porque essa resistência aqui que controla a corrente de campo não é uma resistência infinita. Ela é uma resistência que tem 750 ohms só, em tese. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a princípio, deixar esse terminal aqui aberto para poder ajustar a velocidade da máquina de corrente contínua, para poder não atrapalhar, a gente não magnetizar a máquina já de cara. Tá? Então, a primeira medição que nós vamos fazer aqui daqui a pouco é com a corrente de campo zerada, ou seja, com esse circuito aqui aberto. Vai ser a primeira medição que nós vamos fazer. Vocês vão ver que assim que eu ajustar a velocidade na máquina de corrente contínua, já vai aparecer uma tensão aqui. Talvez eu vou fazer um pouco de barulho durante o vídeo, pessoal, porque eu vou precisar falar durante a medição, tá? Então se preparem. Eu vou usar o tacômetro para poder medir a velocidade, o reostáto para poder ajustar a velocidade. Então vamos lá. Vamos começar a demarrar a máquina. Bem devagarinho, tá, pessoal? Gradual, mas sem mudar a velocidade que se mexe nesse volante aqui. Uma velocidade crescente constante. Beleza, travou. Máquina não disparou. Vamos ver a velocidade. Que vai estar ao contrário, tá, pessoal? Mas lá tá dando 1187. Aí eu vou mudar o reostato aqui e a velocidade da máquina vai mudar. Como eu tô sozinho, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aumentei um pouquinho a velocidade. 1841, vou ter que reduzir um pouquinho. (1816) 1799. Tá ótimo. Olha só, conforme eu tinha dito, mesmo com a corrente de campo aberta, nós temos 3,6 volts gerados aqui no gerador. Então, para corrente de campo zero, 3,65 volts estão sendo gerados. Beleza? Agora, vamos continuar o ensaio para energizar agora o circuito de campo do gerador. Então, vou voltar com esse positivo para cá, esse negativo para cá, e vamos fazer
as medições. Vou distribuir uma escala aleatória de tensões aqui, tá, pessoal? Assim, dessa maneira, até 288 volts, que seria 125% de tensão nominal, eu distribuí essa escala. Então, o nosso primeiro alvo de tensão gerado vai ser 90 volts, depois 110, 150, 170, 180, 200, 220 e 270. Como é que eu pensei em fazer essa distribuição? Pensando mais ou menos que aqui, nessa região inicial, é onde a gente vai ter aquela região do começo da curva de magnetização, que é não linear. Já que no meio do caminho vai ser linear, então eu posso distribuir menos pontos. Já que na parte final é que a gente vai ter a saturação, então eu distribuo um pouco mais pensando em pegar a saturação, que a partir do 220 eu tenho 3 pontos, vai ser suficiente. Então, foi meio aleatório, assim, mas tentando imaginar como é que é mais ou menos a curva de magnetização. E outra coisa, por que isso aqui é uma mira? Igual eu comentei com vocês, o nosso foco aqui é tentar acertar 90. Possivelmente a gente vai passar um pouquinho. Vai dar 92 volts, então eu não posso voltar e tentar acertar 90 de novo não, porque senão a minha curva vai passar para a parte de desmagnetização e não de magnetização. Então se passou um pouquinho, vocês deixam. E assim vai seguindo até o final. Na desmagnetização a mesma coisa, só que o nosso foco vai ser a corrente. Como assim? Vamos supor que aqui ó, em 170 volts deu 1 ampere. Então aqui embaixo eu vou tentar acertar 1 ampere e medir a tensão. Vocês vão entender o procedimento aqui ao longo da medição. Beleza? Aqui vai ficar um pouco mais difícil de eu gravar, gente, porque eu tô sozinho. Eu vou tentar deixar vocês sempre visualizando os medidores aqui de tensão e corrente, mas lembre-se que ao longo do ensaio, o que vai acontecer? A velocidade vai variar, tá? Então vocês vão ver eu mexendo lá naquele rheostat lá para ajustar a velocidade e nesse rheostat aqui para poder tentar acertar a tensão. Vamos lá. Acionando a máquina de corrente contínua. Demarrador. Conferindo a velocidade. Tinha saído um pouquinho, voltei para 1800 RPM. Notem que a medição da tensão já foi para 70 volts. Por quê? Porque a primeira medição, o circuito de campo do gerador estava aberto, né? Eu tinha tirado aquele positivo e aquele negativo dali. Agora que nós colocamos de novo, já deu 70 volts. Vamos medir a corrente. Para esses 70 volts aqui deu 120 miliamperes, tá, pessoal? Agora vamos tentar cravar 90 volts. Só que para eu cravar os 90 volts aqui gerado, eu tenho que mexer nesse rheostat aqui. Só que a velocidade vai mudar, então eu vou ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consegui ajustar 1800 RPM na máquina, 89,5 volts. A corrente deu pouco mais de 150 miliamperes. 150, está na escala de 300, ok? O fundo de escala está aqui, com 150, 160 miliamperes. Então eu vou anotar aqui, ó, 160 miliamperes de corrente por uma tensão que o foco era 90 e deu 90,3.
90,3. Agora eu vou para o próximo alvo, que é o 110 volts. Lembrando que eu vou ter que ajustar a velocidade de novo. Beleza, gente, ó, 110 volts, a corrente aqui 205 miliamperes, 110,8, 205 miliamperes, ok? Velocidade aproximadamente 1800, 1803, tá bom? Próximo alvo, 150 volts. (150,4 volts). Tive que mudar a escala aqui do amperímetro para 0,6. Então agora a nossa leitura vai ser aqui em cima. Então tá um pouco mais de 300 miliamperes aqui, tá vendo? Então 300 miliamperes. A tensão 151. Já variou agora, 151,9. Vamos para o próximo alvo, que é 170 volts. Deu 360 miliamperes. Agora próximo alvo, 180 volts. Tive que ajustar um pouco a velocidade, pessoal. Notem que a velocidade tinha caído, eu ajustei para 1800 de novo, aí a tensão subiu, tá vendo? Eu não vou voltar aqui, não vou reduzir não. Lembra que eu combinei com vocês? Se a tensão passar, vocês mantêm a medição da tensão mais alta. Eu não volto e reduzo a tensão não, que senão avacalha a medição. Então, para esse caso aqui, que a mira era 180 volts, vai ser 185,4 na realidade. Ok? Aí aqui qual que é a corrente? Está na escala de 600, 400 miliamperes. Próximo alvo, 200 volts.
corrente lida foi 250 mA, tensão aproximadamente 200 volts, o próximo alvo é 220 volts. Corrente aproximadamente 540 mA. Próximo alvo de tensão 270 volts. Pessoal, aproximadamente 850 mA, última medição da magnetização 288 volts. Corrente de 1,2 amperes, tá, pessoal? Tensão 289 volts. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos fazer a desmagnetização. Então, conforme eu falei com vocês, o nosso alvo aqui na parte de cima era a tensão. Agora aqui embaixo, o nosso alvo vai ser a corrente, tá? Esse último quadrinho aqui da curva de desmagnetização vai ser o último quadrinho igual da curva de magnetização. Então 289,1 volts para 1,2 amperes. Agora nós vamos começar a reduzir com o alvo dessa corrente aqui, ó, dos 850 miliamperes. E nós vamos ver qual tensão que vai dar. E aqui a mesma coisa, o alvo é 540 miliamperes, 450 miliamperes, 400 miliamperes, até chegar no 0 amperes do lado de cá.
E aí nós vamos anotar a tensão medida. Então agora o nosso foco vai estar aqui no amperímetro. Então o primeiro alvo, 850 mA. Mesma coisa, sempre ajustando a velocidade. Ok? Vamos lá. Primeiro alvo, 850 mA. Aproximadamente 850 mA, tensão 271,8. Aí eu venho aqui, pessoal, e anoto a tensão lida para essa corrente. Próxima corrente, o alvo é 540 mA. Tensão 540 mA, tensão lida 224,3 volts. Próxima corrente, 450 mA. Tensão lida 204,4 volts. Próxima corrente 400 mA. mA, 190,5 volts. Próximo alvo, 360 mA.
178 volts. Próximo alvo, 300 miliamperes. ...300 miliamperes, 156 volts. Próximo alvo, 205 miliamperes. Volts. Próximo alvo, 160 miliamperes. Noventa e 96,6 volts. E agora, pessoal, a última medição que nós temos que fazer é para 0 amperes. Só que, igual eu falei com vocês, não tem como zerar essa corrente aqui não, porque nosso resistor não é infinito. Aqui o que eu vou fazer? Vou jogar ele para o máximo possível aqui, ou seja, para a menor corrente possível. E vou fazer uma coisa aqui que é abrir o circuito, tá? Não faça isso em casa, tá, pessoal? Corrente contínua não é um circuito que se abre. Tensão remanescente 5,5 volts aproximadamente. Beleza. Muito bem, pessoal, medições concluídas. Agora é partir para o gráfico. Pessoal, está tabulado os dois gráficos que nós temos que montar. Beleza? Qual que é a minha sugestão aqui para vocês? Que vocês façam isso no Excel. Tá? Por que eu pensei em cravar a corrente aqui na segunda medição, que é de desmagnetização? Justamente porque quando vocês forem tabular isso aqui no Excel, vai ficar muito mais simples. Porque qual que é a ideia aqui? Vocês vão fazer um gráfico, onde no eixo Y,
vão estar as tensões medidas, geradas, né? O EG. E no eixo X, as correntes de campo medidas. Então, quais são as correntes que a gente mediu? De 0 até 1,2 amperes. Aí vocês vão pegar aqui, por exemplo, vamos pegar no meio do caminho aqui, ó, 540 miliamperes, estaria mais ou menos aqui na metade, né? Um pouquinho a mais. Estou sem régua aqui, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, a metade vai estar aqui assim, mais ou menos. Um pouquinho depois da metade vai estar os 540 miliamperes. E aí, nesses 540 miliamperes, o primeiro ponto da magnetização é 220 volts. Aí vocês vão pegar aqui, por exemplo, 220 volts. E vão cravar aqui, esse ponto aqui é o ponto de magnetização para essa tensão e essa corrente. Só que da desmagnetização vai estar aqui, 224,3 volts. Ela vai estar um pouquinho aqui acima. Essa da desmagnetização para a mesma corrente. E aí vocês vão fazendo isso para todos os pontos. Coloca todos os pontos da magnetização e coloca todos os pontos da desmagnetização e faça uma união entre eles. Eles vão começar de pontos diferentes, claro, porque olha só, aqui para 0 amperes, na magnetização estava dando 3,6 volts. Aqui na desmagnetização estava dando 5,5 volts. Então eles vão começar de pontos diferentes. Eles vão seguir o caminho de cada um deles, mas quando eles fecharem os dois aqui em cima, eles vão fechar no mesmo ponto. Por quê? Porque lembra-se que a última medição da magnetização foi a primeira medição da desmagnetização. Então esse é igual a esse. Então o ponto final aqui, ó, vai ser o mesmo. Ok? Então, é isso aí. Essa aula é um pouco complicada, tem muito detalhe que vocês precisam lembrar. Pontos importantes que eu gostaria de destacar aqui para vocês na hora da montagem, conferir os reostatos, se não tem gap nas resistências dos reostatos, né? Então vamos supor, eu peguei o reostato de 320, mas ele, no meio do caminho de 0 a 320, ele pulou para infinito, ou seja, tem um circuito aberto ali que pode disparar a máquina de corrente contínua. E da mesma forma, conferir o reostato que controla a corrente de campo do gerador. A corrente de campo do gerador, pessoal, sempre começar com o reostato com a máxima resistência e a de controle de velocidade da máquina de contínua na mínima resistência. Porque lembre-se que na máquina de corrente contínua, se a resistência for muito alta, a máquina dispara. Então a gente tem que começar com a resistência mínima, ou seja, máxima corrente na máquina de corrente contínua. Outra coisa, quando vocês estiverem fazendo a curva de magnetização, ou seja, estiver aumentando a corrente de campo, se passar do ponto onde vocês previam que ia fazer uma medição, não volta não. Então, aquele caso lá, beleza, estava querendo 180 volts, mas foi para 185. Não volta para 180 não. Anota o 185 e toca a vida. Ok? Na desmagnetização, mesma coisa. Mirou uma corrente de 400 mA. Poxa, foi para 390, eu volto para 400? Não. Mantém 390 e segue a vida. Faz a medição. Vai ficar um pouco mais difícil de colocar os pontos lá no gráfico do Excel, mas aí é coisa computacional, sempre tem como fazer alguma adaptação. Lembre-se também de sempre tentar ajustar a velocidade, porque assim que mudar a corrente de campo, a velocidade vai dar uma variada. Então, se ela aumentou, vocês abaixam, se ela baixou, vocês aumentam, sempre mantendo ali na casa dos 1.800. Se variar uns 3 RPM para baixo ou para cima, não tem muito problema não. Mas sempre tentar manter o máximo próximo possível de 1.800 RPM. Eu acho que é isso. Vou deixar vocês levantarem as curvas de magnetização e desmagnetização do gerador síncrono trifásico. Dessa maneira aí a gente vai ter a resposta de tensão a vazio do gerador versus corrente de campo, que é o que são valores que nós vamos aplicar nas próximas montagens, nas próximas aulas de laboratório de máquinas. Pessoal, por hoje é só. Agradeço a paciência de vocês. Deixe seu comentário aqui no vídeo.
deixe seu joinha. Se tiver dúvida, deixa aí também. Assim que eu puder eu respondo. E no mais é isso. Beleza? Um abraço, valeu e até mais.